não posso iniciar meu pronunciamento, que tenho 2 temas específicos a tratar, sem antes me referir à própria fala do senador Pedro Simon. No dia de ontem, a ex-senadora, minha conterrânea, Marina Silva, teve sua candidatura à presidência oficializada pelo PSB. E eu, que tenho uma vida, ou uma parte muito importante da minha vida, ligado à vida da própria candidata hoje a presidente Marina Silva, eu queria daqui, sabendo um pouco desse momento difícil que a Marina tem vivido por conta da tragédia que a família de Eduardo Campos, seus amigos e correligionários viveram com sua morte, imagino as dificuldades que a Marina está tendo em incorporar agora um outro desafio em sua vida, que é ser candidata a presidenta da República nessas circunstâncias. Eu falei ontem aqui da tribuna, eu espero sinceramente que tenhamos no Brasil eleições limpas. Tenhamos no Brasil eleições onde prevaleça a vontade da maioria. Eu tenho minha vida inteira ligada ao PT, como a Marina também. As mudanças que experimentamos no Acre, no Brasil, estão aí para quem quiser ver. Lamento episódios na política brasileira, como o vivido pelo ex-ministro Recupero, uma figura extraordinária, um grande brasileiro que falou uma frase infeliz nos bastidores de uma gravação, quando compunha ainda o governo. E essa frase foi marcante e acho que saiu da boca errada, da pessoa errada. Foi pronunciada pela pessoa errada porque ele nunca praticou o que falou, que dizia que tinha que se esconder o errado e mostrar o certo. Com isso ele deixou de ser ministro, o Brasil perdeu de ter uma grande figura pública. Na política tem coisa... Essa foi uma frase muito marcante, mas eu não tenho nenhuma dúvida que nunca fez parte da vida, do padrão ético, de quem pronunciou a frase, no caso me refiro ao ex-ministro Rubem Recupero. Mas hoje eu vejo que o país está, pelo menos setores da imprensa, praticando essa frase às avessas. Às avessas. Hoje, a sociedade brasileira tem uma situação que eu diria que é exatamente às avessas daquilo que foi pronunciado por Rubem Recupero. Naquela época se dizia, tem que esconder as coisas ruins e mostrar as coisas boas. Agora o Brasil vive uma fase onde estão escondendo as coisas boas e só mostrando as coisas ruins. São 2 coisas que não cabem no Brasil de hoje. Nós devemos seguir, sim, como falou Eduardo Campos e reproduziu o presidente Lula no programa, jamais desistir do Brasil. E eu falo isso aqui com otimismo, porque diante dessa tragédia, da morte do ex-governador, ex-candidato a presidente Eduardo Campos, nós temos que tomar e ter uma atitude positiva sobre a vida, independente da função que cada um ocupa, da responsabilidade que cada um possa ter, de seguir acreditando nesse país, de procurar uma maneira de fazer esse país seguir em frente, corrigindo seus graves erros e ampliando suas virtudes, seus acertos. A política, essencialmente, onde atuamos, quem atua nessa área especialmente tem que ter esse compromisso. E eu sei que nós temos candidatos, detentores de mandatos que têm esse compromisso. Não tenho dúvida que não somos, e eu me incluo, e aí sem soberba, não somos a maioria. Mas a população brasileira tem a oportunidade de ampliar na política, nos mandatos, as pessoas que tenham essa visão, esse compromisso com o nosso país. A candidatura da Marina, mesmo vindo em cima de uma
tragédia, de uma comoção, de uma tristeza muito grande, ela certamente vai trazer inovações que serão boas para o país. Sou do PT, sou vice-presidente do Senado, tenho um compromisso com o projeto que o Lula começou, que mudou o Brasil, que a presidenta Dilma leva adiante, seguindo, promovendo boas mudanças no país, mas sou daqueles que tenho respeito e liberdade para dizer que nós precisamos fazer correções. Nós temos que assumir diante da sociedade que, num eventual que estamos buscando, segundo o mandato da presidenta Dilma, vamos fazer ajustes, consertar erros, fazer com que se tenha um compromisso de maior vigilância contra falhas, de ter maior diálogo, maior participação e serenidade também para enfrentar um discurso da oposição que às vezes vem como uma ação contra o Brasil. A candidatura da Marina vai impor um debate novo, de temas novos, que, com todo respeito à candidatura do Aécio e do Eduardo, e a própria candidatura de reeleição da presidenta Dilma não trabalhavam, pelo menos na intensidade que vamos trabalhar agora. Discutir o modelo que nós queremos para o país, modelo econômico, de desenvolvimento, na nossa relação com os recursos naturais. Eu acho que isso é bom. A candidatura da Marina é legítima, tem uma história de vida, é uma liderança importante, traz inovação, vai impor desafios à presidenta Dilma, a nós que estamos no governo, de nos posicionarmos com mais clareza sobre alguns temas. Então, eu vejo certamente nisso uma melhoria no debate dessas eleições. Do ponto de vista das impressões, não tenho dúvida. Conheço a Marina e, como disse bem, reproduziu uma frase minha na matéria do Globo, a Marina traz consigo um encantamento, um posicionamento diferente na política. E certamente ela vai ter muita dificuldade em fazer o confronto entre seus sonhos, as utopias que ela prega, defende legitimamente, com a realidade da política, da vida nacional. Esse é um desafio tremendo que ela vai viver. Mas certamente vai ajudar a elevar o nível desse debate nessas eleições que são tão importantes para o país e para todos os brasileiros e brasileiras. Então, eu queria daqui dizer que vou seguir trabalhando, procurando dar minha contribuição, já que não sou candidato, a que esse projeto iniciado pelo presidente Lula, que a Marina, inclusive, fez parte como ministra, Eduardo Campos também, possa seguir em frente com a presidenta Dilma. Que, tendo a oportunidade do segundo mandato, eu não tenho dúvida, para a presidenta Dilma, esse mandato precisa ser bem melhor do que o primeiro. E para que isso aconteça, nós temos que fazer correções de rumos, ajustar, fazer os ajustes necessários e estabelecer a agenda que o Brasil espera que seja estabelecida. Mas, caro presidente Cristóvão, eu queria então aqui tratar de dois temas. Rapidamente, eu estou apresentando um projeto de lei aqui no Senado Federal, onde proponho uma mudança no Código Penal brasileiro. E quero dizer aqui, primeiro quero cumprimentar a Rede Globo de televisão, hoje no Bom Dia Brasil, assisti, mas não é por conta dessa matéria, esse assunto que eu estou transformando numa proposta de lei no Senado Federal, a minha assessoria, temos estudado já há algum tempo, mas hoje, exatamente hoje, no dia que eu escolhi para apresentar essa proposta, saiu uma matéria mostrando o aumento dos crimes praticados dentro de meios de transporte coletivos. E o meu projeto, caro presidente Cristóvão, é muito objetivo. Ele inclui
uma modificação no Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal. O Código Penal brasileiro é de 1940. E nós temos no país um número crescente de homicídios. Não conheço crime mais grave do que aquele que tira a vida das pessoas. São mais de 50 mil mortos por ano no nosso país. E o código, a lei, a normativa, é de 1940. Trabalhei na comissão do novo Código Penal. Estou esperando que entre na agenda do Congresso Nacional, que se atenda ao clamor das ruas, uma exigência do cidadão, que é uma lei mais atual. O mundo é outro, o Brasil é outro, a sociedade é outra. E não tem razão de, numa das leis mais importantes, nós ainda termos que nos reportar aquilo que foi concebido em 1940. A minha proposta é bem objetiva. É um pequeno ajuste, enquanto não sai o novo Código Penal. Então, a minha proposta é para considerar como agravante a circunstância de prática de crime no interior de transporte público. Então, crime praticado dentro de um táxi, um mototáxi, crime praticado dentro de um ônibus, que põe em risco a vida do cobrador, que põe em risco a vida do motorista, que põe em risco a vida do usuário, ele tem que ser agravado, ou pode ser agravado pelo juiz na hora da sentença. É esse o objetivo da minha proposta de lei. O artigo 1º do inciso 2º do artigo 61 do Decreto-Lei 8.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea M. No interior, aí fala dos crimes que podem ser agravados. No interior de transporte público e nos terminais ou pontos de embarque e desembarque de passageiros. Essa proposta, ela parece de pouca utilidade, mas não é. Na hora que você dissemina, informa de que um crime praticado dentro de um transporte público, ele vai ser agravado pelo juiz, nós sabemos, tem casos dos Estados Unidos que fizeram uma legislação diferenciada, agravando crimes praticados em praças públicas, em espaços públicos. E o que é que se teve em seguida? Uma redução desses crimes. Óbvio. Ninguém quer ser preso, ninguém quer ser punido. E eu estou fazendo essa proposição porque ressalte-se aí que, finalmente, que os meios de transporte público são aqueles que não pertencem aos usuários e normalmente são geridos por normativas públicas, né? Eles podem ter caráter individual, como é o caso do táxi, ou coletivo, como é o caso dos ônibus. E exatamente diretamente ligados ao transporte público, seja até no embarque, no desembarque de passageiros, um crime cometido ali, quem cometeu um crime ali vai ter sua pena agravada. Hoje de manhã, caro presidente, tinha uma reportagem do jornal o Globo, do Bom Dia Brasil, e é pura coincidência com esse meu propósito, porque eu estou há meses trabalhando nessa proposta, onde um assaltante, um assalto feito à mão armada, ele conseguiu assaltar 2 ônibus no mesmo ponto em 1 minuto e 30 segundos. Eu assisti a reportagem. Ele fez um assalto, rendeu o motorista, pegou o dinheiro, tirou celular, desceu do ônibus, o ônibus seguiu, ficou parado no mesmo ponto, veio o próximo ônibus, ele assaltou o próximo ônibus, do mesmo jeito, em 1 minuto e 30 segundos. Foi filmado, certamente pode ser identificado, esse meu projeto de lei aprovado, essa pena dele será agravada. Com isso, nós temos uma atitude concreta de maior proteção aos taxistas, aos mototaxistas, aos motoristas de ônibus. Será que tem sentido um trabalhador que transporta um contingente enorme das pessoas, normalmente os mais pobres,
correr o risco de vida que está correndo. Em muitos países do mundo isso já foi feito. E eu estou apresentando essa proposta de projeto de lei que eu espero que venha a ser aprovado pelo Senado, que é uma tentativa de garantir para os mais pobres, porque aqueles que têm, aqueles que podem, que têm recursos materiais, faz um muro na casa, contratam segurança privada, e os pobres? Quem tem condição anda num carro blindado, e o mais pobre, que tem que andar num ônibus de madrugada, para poder chegar no horário no trabalho, voltar à noite para casa. E o taxista? E o mototaxista? E o cobrador do ônibus? E o motorista de ônibus? Então, eu estou apresentando essa proposta de lei que, certamente, os criminosos vão pensar duas vezes. Posso dar alguns exemplos. Posso dar pelo menos 2 exemplos. No caso de roubo, a pena é de 4 a 10 anos. Então está comprovado, foi um roubo, a mão armada, vai ser agravado, mas no caso de um roubo feito dentro de um ônibus, numa parada de ônibus, dentro de um táxi ou num ponto de táxi, o juiz vai poder agravar e pôr a pena máxima, e elevar a pena. E certamente isso vai dar uma maior proteção. Claro que isso não resolve tudo, mas ajuda na busca de termos um ambiente de mais segurança para aqueles que trabalham ligados ao transporte público no país. A mesma coisa. Aqui eu queria fazer uma ressalva de algo que eu não concordo. Um exemplo. Caso de homicídio simples. Isso é um termo que eu não admito. O que é um homicídio simples, senador, presidente Cristóvão? Então, é homicídio simples. Veja como o Código Penal brasileiro está totalmente equivocado. Homicídio simples, matou uma pessoa e tem uma categoria que matar uma pessoa é simples. Primeiro, não podia ser simples nunca. Aí a pena é de 6 a 20 anos. Se esse homicídio, que não pode nunca ser simples, for dentro de um ônibus, e o juiz tiver essa lei minha aprovada, ele pode agravar a pena. Então, pelo menos nós vamos proteger aqueles que não têm proteção nenhuma, que não têm como fazer um carro blindado, que não têm como elevar um muro de suas casas ou pôr grades, que é a grande maioria da população. Então, fica aqui o apelo para que o Senado, eu na condição de vice-presidente, possa apreciar essa matéria, esse projeto de lei que eu estou apresentando hoje, dei entrada hoje oficialmente, que propõe naquilo que um juiz pode agravar. O juiz vai poder agravar, com a aprovação dessa proposta, crimes praticados no interior de transportes coletivos. Isso envolve paradas de ônibus, táxis, qualquer crime praticado nesses espaços públicos, nesses serviços públicos, podem ser agravados pelo juiz, e eu penso que isso pode nos ajudar a fazer um diferencial. A cidade de Nova York enfrentou boa parte dessa insegurança que existia nas áreas públicas, agravando os crimes praticados nos espaços públicos. Então, um bandido sabe que se ele praticar um crime lá no Central Park, ele vai ter uma pena muito maior do que se ele cometer o mesmo crime numa área privada. E com isso, a gente pelo menos dá um diferencial de tratamento nos espaços que são ocupados pela ampla maioria da população, especialmente os mais pobres. Queria então encerrar, senador Cristóvão, dizendo que hoje nós temos uma audiência pública promovida pelo DENIT, na margem do Rio Madeira, no Abonã, próximo da divisa do Acre com Rondônia, e o tema lá é a execução da obra da ponte sobre o Rio Madeira. Uma obra que eu tenho me dedicado, ela é dentro do estado de Rondônia, mas da maior importância para o povo acreano. Essa obra, inclusive, quero aqui mais uma vez registrar, o próprio candidato presidenciável Aécio Neves esteve no Acre recentemente. Eu agradeço até as referências positivas que fez à minha pessoa, eu também tenho a mesma consideração a ele. Ele foi perguntado por membros da oposição, no sentido de querer ver se ele faria alguma declaração contra a minha pessoa, e ele, gentil, educadamente, fez um elogio à minha pessoa,
O candidato Aécio Neves, inclusive, me condecorou com a medalha da Inconfidência quando eu estava no governo e era seu colega. E esse respeito que tenho por ele independe do calendário eleitoral. Mas a oposição do Acre levou o candidato Aécio Neves a cometer um ato falho. Eu assumo com Vossa Excelência a conclusão da minha fala. E o senador Cristóvão foi o senador Aécio Neves, candidato a presidente, foi levado a prometer a execução de uma obra, a Ponte do Madeira, que já está acontecendo. É uma obra já licitada em 2013, no governo da presidenta Dilma, com recursos garantidos, está dentro do PAC, e desavisadamente ele terminou cometendo esse ato falho, prometendo, no eventual governo seu, fazer uma obra que já teve início agora com a presidenta Dilma. A obra está atrasada, pelo menos 10 anos, porque o proprietário do serviço de travessia do Rio Madeira tinha uma verdadeira mina de ouro e sempre inviabilizou as licitações. Mas no dia 13 de dezembro de 2013, foi dada a ordem de serviço inicial relativa ao contrato do DENIT com o consórcio de empresas para execução da ponte no Rio Madeira, no Abonã, no acesso da BR-364 entre o Acre e Rondônia. O problema é que esse projeto, essa fase do projeto, autorizava a elaboração do projeto básico e projeto executivo. E nós tivemos uma grande cheia esse ano no Rio Madeira e o projeto teve que passar por uma outra reformulação, já foi concluído com novas sondagens e agora, no começo de setembro, já que canteiro de obra está instalado, foi feito a sondagem, as obras devem iniciar agora em setembro, sem sombra de dúvida. E eu espero que, o quanto antes, o povo do Acre possa ter a ponte sobre o Rio Madeira concluída. O presidente Lula nos ajudou muito a realizar as pontes, todas as pontes na BR-317 e 364 no Acre. A presidenta Dilma nos ajudou a completar esse trabalho. E agora nós temos a possibilidade da realização de uma ponte em Brasileia, no Anel Viário, e essa ponte do Madeira dentro do estado de Rondônia, que é fundamental para que o Acre possa ter uma melhor condição de transporte rodoviário. Então, estou vigilante, quero agradecer ao ministro Paulo Passos. Ele assumiu o compromisso comigo de agora em setembro fazer uma viagem de Rio Branco até Porto Velho. Nós vamos fazer a vistoria nessa obra da ponte, deve acontecer perto do dia 15 de setembro. E também quero cumprimentar o DENIT, o Ministério do Transporte, pelas obras que estão fazendo em Rio Branco, no Anel Viário, na Via Verde em Rio Branco, já estão na fase final, no acesso ao aeroporto e também rumo a Sena Madureira e na 317, rumo a Brasileia, e espero que também comece rumo a Assis Brasil. Cumprimento o governador Tião Viana, a presidenta Dilma, porque eu sei do empenho do governador Tião Viana na luta pela realização dessas obras. E, por fim, digo também que um pedido de todo o setor produtivo do Acre é que as obras de reconstrução dos trechos das estradas que ficaram, da BR-364, que ficaram submersos com a cheia do Madeira, possa ser feito o quanto antes. E a boa notícia que tenho é que esses trechos, que são vários trechos, somando mais de 10 quilômetros, eles também estão em obra. O DENIT, o Ministério do Transporte, o Governo Federal está trabalhando intensamente e até o final de setembro, mais tardar, primeiros dias de outubro, essa obra também vai estar concluída. Ela fica no trecho do Abonã até Porto Velho, um lugar que ficou submerso e que isolou o Acre completamente do resto do país. Então, a minha vinda aqui na tribuna, nesse aspecto, era para agradecer ao Ministério do Transporte, cumprimentar a direção do DENIT, a equipe técnica, também os responsáveis pelo DENIT no Acre e Rondônia, e dizer que vou ficar cumprindo a prerrogativa do meu mandato, fiscalizando, acompanhando a execução dessas obras que são tão fundamentais para o Acre, para o custo dos produtos que saem do Acre e que chegam no Acre e, essencialmente, para todos os consumidores. Muito obrigado, então, caro presidente Cristóvão, pela compreensão de Vossa Excelência para que eu pudesse concluir meu pronunciamento. Fica aqui, então, esse agradecimento final à presidenta Dilma, o cumprimento ao governador Tião Viana por ter nos ajudado a fazer uma obra
tão importante para o povo acreano, como é a ponte sobre o Rio Madeira e a reconstrução da estrada BR-364 e 317 no Acre. Obrigado.